Agora sim, nós iniciamos a gravação da nossa aula e eu quero dar mais uma vez, pela segunda, terceira vez, o boa noite, Larissa, ao Marcílio, a Sabrina, ao Wesley e a você que acompanha a nossa gravação dessa web aula, né, de Teoria do Conhecimento. Hoje é o dia 24 de abril de 2020 e o tema da nossa conversa de hoje é a respeito da teoria do conhecimento na Grécia clássica. Eu coloquei aqui nas pessoas de Sócrates, Platão e Aristóteles. Pessoal, para que eu não seja repetitivo com vocês, mas também sem deixar de comentar o tema da aula que começou na semana passada, eu analisei com vocês a temática do conhecimento, da possibilidade do conhecimento em Sócrates, e eu fiquei de dar continuidade hoje em Platão e em Aristóteles, ou já falamos também de Platão, eu ia entrar em Aristóteles, só para vocês me posicionarem, para que eu possa não fugir do assunto, mas também não deixar nenhuma lacuna aberta. Alguém pode me dar um feedback? Eu sei que pelo horário não deu tempo, né? Rafael está falando, né, que vamos começar em Aristóteles, então. Confere, Sabrina, Marcílio e Larissa. É que é um delay entre vocês teclarem e chegar para mim. Então eu vou. Mas pelo que eu estou entendendo, é Aristóteles, como o Rafael esclareceu, né? Bom, então vamos lá. O senhor falou um pouco de Sócrates e Platão, eu disse que hoje seria Aristóteles. Ah, legal. Então é isso mesmo que eu havia imaginado. É que eu anotei na minha agenda, mas na correria da agenda ficou lá em casa. Então, quando nos propomos a estudar a teoria do conhecimento em Aristóteles. Ah, tá bom, Marcílio, a questão do acesso, né? Vocês não estão conseguindo visualizar, é isso, né? Se não me engano. Eu acho que foi o Rafael ou a Larissa que tinham me dado esse toque. É outra questão que eu preciso ver, porque para mim aparece tudo. Então eu vou mandar já uma mensagem lá pro TI para verificar por que vocês não conseguem visualizar. Mas está anotado sim, Marcílio, tá? Quando nós nos propomos a estudar a teoria do conhecimento em Aristóteles, né, na verdade, quando nós perguntamos como que o conhecimento é obtido, é construído a partir de uma perspectiva aristotélica, eu gosto de sempre iniciar a partir de uma referência. Né? E, diferentemente do seu mestre, Aristóteles vai afirmar que o conhecimento não é uma contemplação de uma experiência que o indivíduo teve originária do mundo das ideias. Então, radicalmente, eu diria numa posição de 180 graus de diferença, de distanciamento de Aristóteles para com Platão, Aristóteles é contrário à perspectiva platônica de que tudo o que nós, segundo Platão, né, podemos vir a conhecer nesse mundo, apesar das imperfeições, apesar do contingenciamento desse mundo, apesar das restrições às quais, como por exemplo o tempo e o espaço, nós estamos limitados, né? Qualquer experiência de conhecimento segundo Platão seria tão somente uma recordação do que o espírito, não no sentido religioso judaico-cristão que nós temos, mas o espírito no sentido da capacidade do ser humano de conhecer, esse espírito teve uma experiência de onde ele procede. Ou seja,
Nós, antes de nos encarnarmos neste mundo, segundo Platão, e aí eu falo encarnarmos com muito cuidado, porque eu sei que de imediato você vai se remeter a uma visão mais contemporânea do kardecismo em Kardec, né, a doutrina espírita em Kardec, que se baseou em Platão, mas não no sentido religioso. Assim, a partir do momento em que uma pessoa, segundo Platão, vem para essa dimensão, mundo material, significa que ela já existia espiritualmente num outro plano, numa outra dimensão, que na filosofia nós conhecemos como o mundo das ideias, é o mundo da espiritualidade, é o mundo da transcendência, e é um mundo, pessoal, do qual nós somos originários, ou seja, a nossa origem, segundo Platão, não é material. Nós nascemos no plano da matéria, mas nós somos oriundos, nós somos gestados, nós somos criados no mundo do espírito, no mundo das ideias. Né? E de lá, desse mundo onde tudo é perfeição, nós temos a feliz experiência de conhecer esse mundo por meio da contemplação. Então, a contemplação é o canal, a contemplação é o caminho por onde o ser humano vai conhecer. Então, nós antes de nascermos já temos experiência de um conhecimento infinito, perfeito e harmônico. E nós, segundo o mesmo filósofo discípulo de Sócrates, ao virmos para esse mundo, o mundo da matéria, da imperfeição, né, vamos esquecer nesse processo de transição ao que contemplamos, vamos ter apenas fragmentos dessa experiência maravilhosa, e tudo aquilo que nós chegarmos a conhecer nesse plano da materialidade é tão somente uma recordação, uma degustação, vamos dizer assim, intelectual, da plenitude do que nós já havíamos vivenciado anteriormente. Então, eu vou lhe dar 3 exemplos que servirão de ilustração para você. Quando você, por exemplo, nessas tardes, né, nesse entardecer de outono, contempla o céu e vê um céu alaranjado, com nuvens cor-de-rosa, mistura-se com o tom azul, você vê gratuitamente um espetáculo no céu e a sua experiência te faz sentir um êxtase, um encantamento. Essa experiência de aprendizado é tão somente o êxtase, um pequeno fragmento, um lampejo do que você já viveu isso no plano da transcendência, no mundo espiritual. Da mesma forma, segundo exemplo, quando você, ao assistir a uma aula de filosofia, fica tão absorvido, tão absorvida com a clareza das ideias e com a exposição e com o tema que te fascina, que você nem percebe a hora passar, dá a impressão que você está hipnotizado, que você está num transe. Pois bem, essa experiência você já a viveu anteriormente no mundo das ideias. Terceira situação, quando você pensa num determinado assunto, num determinado tema que lhe é difícil, que lhe é caro, e de repente você tem um insight, uma espécie de uma iluminação. E aí você consegue pegar o assunto com clareza até então desconhecida. É uma experiência também do que você já conheceu no mundo anterior. Então, aprender, conhecer para Platão, significa você relembrar experiências, momentos e situações no mundo espiritual. Tanto que após a nossa morte, segundo Platão, nós retornamos a esse mundo espiritual. Eu tive, eu acho que uma oportunidade de conversar com vocês, quando eu citei um filósofo e um teólogo e um antropólogo, um jesuíta chamado Pierre Teilhard de Chardin, estou escrevendo o nome dele aqui. Ele faleceu na metade do século passado, Pierre Teilhard de Chardin. Né? E Pierre faleceu em 1955. Ele tinha uma frase, uma citação muito interessante, muito inspiradora, baseada em Agostinho,
embora fosse jesuíta, né? Ele dizia o seguinte, que nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. Eu para pensar dessa aula. Repetindo, Teilhard de Chardin, nós não somos seres materiais tendo uma experiência espiritual. É o contrário. Nós somos seres espirituais, o espírito vem antes, tendo uma experiência material. Ou seja, estamos aqui de passagem e vamos retornar a nossa casa, né? Ao nosso ethos original. Pois bem, tudo bem até aqui, pessoal? Vocês conseguem me ver, me ouvir? Eu estou indo muito rápido? Como é que está sendo para vocês? Pergunta do Rafael, vamos lá. Antes da contrariedade do Aristóteles a Platão, veio a contrariedade menos importante do cinismo em Diógenes, certo? Fora, em alguma medida, influenciar o cinismo prático quando a contrariedade em Platão. Na verdade, Aristóteles estava em uma contraposição direta, sem influência de outros, da antiguidade grega, enquanto construção de contra-argumentação. De fato, Rafael, Platão é que o cinismo é uma corrente do pensamento, Rafael e pessoal, não tão preocupada com o conhecimento, né? O cinismo é uma corrente, digamos, filosófica, digamos, mais preocupada com questões éticas do que, digamos, epistemológicas, mas há uma relação, sim, no que você afirma. O caráter inédito de Aristóteles, que é o que eu vou começar a comentar agora, é revolucionário porque ele vai se contrapor, né, ele vai ter uma oposição a Platão, né, em relação à forma como nós conhecemos. E é disso que vamos tratar, mas procede sim o que você falou, tá bom? Marcílio, Sabrina, vocês têm algum comentário, alguma dúvida? Larissa está tentando pela terceira vez, eu acho que ela está com dificuldade também. Marcílio, Sabrina, ficou claro para vocês também? Vocês conseguem me ouvir? É só colocar o ok ou não aqui no bate-papo que eu... Legal, Sabrina. Marcílio, beleza? Ok. Então, vamos verificar aí como que se dá esse processo em Aristóteles, na teoria do conhecimento. Não é possível nós querermos entender a teoria do conhecimento em Aristóteles sem considerar ou tentarmos considerar as suas origens, né? Eu já acho que eu provavelmente comentei isso em aula, se não o fiz com vocês, vou fazê-lo agora. Aristóteles era também, assim como Platão, de uma origem nobre, né? Ele não é ateniense, da Macedônia, o seu pai era médico, e de famílias ricas, né? Aristóteles pertencia à aristocracia macedônica e foi estudar nada menos do que em lugar melhor que não na Academia de Platão. E em função, acho que agora a Larissa conseguiu entrar. Bem-vinda, Larissa, eu vi que você estava tentando aí várias vezes, seja bem-vinda. Então, Aristóteles vai sofrer uma forte influência do seu pai, que é médico, né? E naquela época, na antiguidade em geral, né, não só na época de Aristóteles, a função de médico se fundia muitas vezes com outros papéis. Era legal, Rafael. Era uma profissão de médico que é diferente da nossa compreensão do que é o médico hoje, né? O médico naquela época era uma mistura de botânico, era uma mistura de biólogo, trazia algumas questões de filosofia. Fica até a dica depois, se você quiser estudar a biografia do pai da medicina, só colocar em qualquer buscador, figura de Hipócrates, né, o juramento de Hipócrates, a medicina no Ocidente começa também
em Atenas, então é muito interessante, de modo que o médico, nas civilizações antigas, se vinculavam muito, olha que interessante, com a natureza, com a physis, né? O médico era muitas vezes alguém que trazia conhecimentos da sua época, da sua geração, da sua civilização, que se misturavam, botânica com um pouquinho de religião até, com questões das ciências da natureza. Há um filme até muito interessante chamado O Físico, acho que vocês já conhecem, ali como lição de casa aí para esse final de semana, em que você tem a figura, mas aí é na Palestina, se não me engano, é num contexto mais do universo muçulmano, mas também traduz a figura do médico como uma espécie de um cientista da natureza, um físico. E o pai de Aristóteles tinha uma... Muito bom, né, Marcílio? É bem essa ideia. O pai de Aristóteles se encaixa nesse perfil do filme, né, como todos os médicos da época. Tanto que alguns eram considerados até bruxos, né, que faziam invocações, todas aquelas coisas. Mas, na verdade, quase todos os médicos da antiguidade, assim como é hoje no Oriente, até hoje, ele tem muitos conhecimentos de botânica, de elementos do mundo da natureza. Então ele estudava no exercício da medicina da época o que hoje nós entendemos ser isso, Felipe, já coloca até o nome do médico do filme, tá? Tá craque. O que hoje nós entendemos ser a biologia, a física, a química, eram conhecimentos também compartilhados pelos médicos da época, assim como a anatomia, que a gente conhece hoje, né? A fisiologia, a biologia. Então, toda essa mentalidade, imagina uma criança, né, crescer num ambiente em que o pai é médico, e um médico famoso, e que muitas vezes morava em condições muito favoráveis, provavelmente, como todo bom médico na época, deveria ter, né, a gente não tem informações precisas sobre isso, mas na casa em que Aristóteles cresceu, provavelmente deveria ter aí algum quarto, algum cômodo, algum espaço, o que hoje a gente chama de quintal, né, em que ele cultivava as suas ervas, as suas poções, os seus remédios. Né. É que a gente pensa nisso tudo nos dias atuais, né, a medicina daquela época não era assim. E o menino e o pequeno Aristóteles cresceu considerando a forte influência intelectiva do pai e a sua prática, né. Aristóteles vai crescer nesse ambiente, vamos dizer assim, médico. E ao crescer num ambiente de uma família cujo pai é médico, é claro que isso vai influenciar muito a sua personalidade, a sua curiosidade, até mesmo o seu estilo de vida. O que vai fazer Aristóteles? Ele não se torna médico do corpo, ele vai se tornar um médico, né, da alma, da mente. Né? Ele vai se tornar um filósofo. E isso é muito curioso porque qualquer médico, mesmo os atuais, até os médicos daquela época, a mentalidade científica, deixa eu até digitar aqui para você no seu mentalidade científica, de hoje e daquela época é uma mentalidade empírica. Eu quero muito que você entenda, vou me esforçar nisso, sobre essa palavra empírico, né, uma mentalidade empírica. Empirismo vem de empeiros, que significa experiência. Então, o conhecimento do ponto de vista médico, né, pode conversar com qualquer médico, qualquer pessoa da área da saúde, é uma experiência em que eu preciso ter dados concretos obtidos a partir da realidade observada. Né? E de onde que eu vou tirar dados da realidade observada, pessoal? Do que eu vejo, do que eu toco, do que eu ouço. Então, o médico e todos aqueles, como o médico, que tem essa mentalidade empírica, que tem uma postura de querer conhecer a realidade a partir da observação dela,
né, vai pressupor que a única forma de eu ter essas informações é se eu interagir a partir do momento presente com essa realidade. Então, Aristóteles via o pai fazendo as poções, chegando à conclusão, conhecimento. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Aristóteles vai herdar essa mentalidade empírica do seu pai, né? Ele vai aprender, vamos dizer assim, a ter um carinho especial, uma identificação muito grande, como todo filho que cresce com o pai exercendo a sua profissão, né? Em função dessa maneira de interpretar o mundo, essa maneira de dialogar com o mundo, essa maneira de se estar com o mundo. Então, quando Aristóteles vai para a academia platônica, é claro que ele vai a partir da experiência que ele teve originalmente na sua infância e adolescência com os seus pais, e particularmente com o seu pai. Ao que o Rafael pergunta, quanto à metafísica em Aristóteles, como fica? Se há apenas o empirismo em Aristóteles, como o senhor mesmo disse. Aí que está, Rafael, e pessoal, eu não disse que havia apenas o empirismo em Aristóteles. Eu disse que na formação do Aristóteles, na sua casa, ele aprendeu o empirismo com seu pai. Acontece que o menino, o jovem Aristóteles, vai se tornar o discípulo Aristóteles e depois o filósofo Aristóteles, que ao longo da vida vai escrever sobre vários outros assuntos, né, como Platão. Quando nós vamos estudar Platão, você vem me perguntar, né, alguém vem me perguntar sobre Platão, eu vou falar qual Platão que você se refere. É o Platão, discípulo de Sócrates, aquele moleque, aquele jovem, né? É o Platão já pós a morte, jovem, mas indo para a vida adulta de Sócrates. Então, há questões, Rafael, foi boa a sua pergunta, temas e contextos que o filósofo, não só Platão, não só Aristóteles, o próprio Marx, o próprio Heidegger, o próprio Agostinho, né? Agostinho começa a escrever a partir dos seus 30 anos. Naquela época era metade final da sua vida, né? Vai escrever de uma forma muito madura. Já Tomás de Aquino morre com 47, mas antes disso já escrevia de uma forma genial. Então é muito importante que a gente entenda o contexto em que o filósofo nasce, cresce, se desenvolve ao longo de toda a sua vida. Então, a metafísica, Rafael e pessoal, vai aparentemente ser uma contradição, mas que Aristóteles, mais para frente, vai harmonizar, sim, com a sua precisão empírica, por mais contraditório que isso possa parecer. Mas vai haver, sim, essa harmonização, certo? Então, a teoria de conhecimento de Aristóteles tem o seu princípio, isso é um postulado, não é o único, baseado na observação, né, na valorização da experiência. E o que é uma experiência? Né? O que significa, pessoal, essa palavra, eu estou digitando aqui, ó, no seu bate-papo. Né? O que vem a ser uma experiência, uma empeiros? Essa experiência, essa empeiros, é a relação que a pessoa, uma relação ativa que a pessoa estabelece com o meio ambiente, né, com o seu meio ambiente, com a natureza. É uma relação que o anthropos estabelece com a physis. É uma relação que o anthropos estabelece com o cosmos. É uma relação que o anthropos estabelece consigo mesmo. Então, esse é o primeiro aspecto, tá, do pensamento de Aristóteles para a produção do conhecimento. Até aqui tudo bem, pessoal? Consegui me fazer claro? Vocês conseguiram entender? Tá legal. Eu estou indo muito rápido, tá de boa? Meninas, Larissa, Sabrina. Hoje temos 2 meninos, Rafael Marcílio, e 2 meninas, Larissa e Sabrina. E você que nos acompanha nessa gravação da aula também.
Ok, então posso prosseguir? Eu fiquei tão assustado com a possibilidade de não acontecer aula, que agora que eu estou mais tranquilo. Pena que os colegas não puderam entrar, né? É uma pena. Mas eu vou gravar sim, vamos levar isso para o pessoal também. Pois bem, é claro que a influência paterna na mentalidade do jovem Aristóteles não vai ser a única referência que ele vai ter. Né? Ele já, embora Platão não vai estar muito tempo com o discípulo, né? Mas a experiência, de novo, a experiência aristotélica na academia vai ser outro fator enormemente determinante na construção do pensamento aristotélico. Né? E aí eu já começo a responder aquela dúvida do Rafael. Né? Sócrates começa a conhecer o que nós chamamos de idealismo platônico, em que o conhecimento espiritual prevalece e antecede sobre o conhecimento material. Ou seja, no idealismo platônico, o mundo das ideias é um mundo mais real e perfeito do que o mundo da matéria. Então, nesse mundo da materialidade, da circunscrição, dos limites, esse conhecimento que possivelmente o homem vai adquirir, Platão não nega que o homem seja capaz de aprender as coisas deste mundo. Não, ele diz, o homem é capaz. Mas só que esse conhecimento obtido pelo homem na crítica platônica é um conhecimento limitado, frágil e, portanto, irreal. No capítulo 7º do livro A República, em que nós lemos a alegoria da caverna, Platão vai associar esse conhecimento que nós temos como ilusório, como se fossem aquelas sombras projetadas na parede, algo muito incerto, algo muito diluído, sem sentido. Mesmo assim, Aristóteles recebe essa influência do idealismo platônico e ele, é claro, começa a entender também que existe a possibilidade de um conhecimento espiritual, que existe sim a possibilidade de um conhecimento de transcendência, ele não vai negar isso, mesmo porque é próprio do modo de pensar grego, né, o espírito e a matéria. Né, isso, os pré-socráticos já falavam nisso, né, os primeiros cientistas não negavam a dimensão espiritual, né, tanto que buscavam a composição do que existe, muitas vezes, nos elementos da natureza, a água, a terra, o fogo, mas também em elementos abstratos, como, por exemplo, o número, como, por exemplo, o imponderável, como, por exemplo, o ar. Né? Então, Aristóteles recebe essa influência também. Ele tem, de um lado, um mundo da experiência, da concretude, da física, da medicina, que ele traz do seu pai, mas ele começa a conhecer também um mundo da espiritualidade, um mundo das ideias, e principalmente, isso vai marcar muito Aristóteles, a ideia de uma experiência transcendental. E quando eu falo a ideia de uma experiência transcendental, Larissa, Rafael, Sabrina, Marcílio e você que me ouve, não entendam transcendental no sentido religioso, como hoje nós entendemos. Transcendental significa uma realidade que vai existir para além do aqui e do agora, para além do aqui e do agora, por exemplo, o futuro, como uma realidade transcendental que já existia, né, aquém de mim, antes de mim, que foi o meu passado. Então, esse contato com a ideia da transcendência, embora o meu conhecimento seja real, seja concreto, seja aqui, né, esse conhecimento vai me levar também para o além do aqui e do agora. Então, na pergunta que o Rafael faz, né, sobre a questão da metafísica, isso vem a partir do entendimento que Aristóteles vai ter, pessoal, de que esse conhecimento pode me servir
para me projetar para o aqui e para o agora, mas também para me levar para o futuro. E como que eu vou me perpetuar para o futuro? Que tipo de conhecimento é esse que vai me levar para o futuro, né, que ainda não existe? É o conhecimento metafísico. Então, há uma citação de Aristóteles, que eu gosto sempre de citar, de mencionar, que é a seguinte, vou até escrever aqui em latim para vocês, eu já utilizei até como para pensar em alguma aula. Significa homines ens agite propter finem. Você pode ver aqui, né? Essa expressão significa que todo ser age em busca de um fim, né? Por exemplo, esse momento, Marcílio, Larissa, Rafael, Sabrina, você que acompanha essa gravação, por que você está assistindo a essa aula nesse momento? Porque você pensa em se formar, em atuar como professor de filosofia, professora de filosofia, ou estabelece outras metas, outros objetivos, para no futuro você criar essa realidade. Então, essa visão metafísica de transcendência, Aristóteles vai também desenvolver na sua filosofia, tá certo? Que aí nós entraríamos em ontologia, metafísica, né? E o tema aqui é teoria do conhecimento. Mas eu quis explicar esse percurso para vocês perceberem que há uma relação também da metafísica com a teoria do conhecimento em Aristóteles, tá certo? Então, tudo bem até aqui, pessoal? Querem que eu retome alguma coisa? Eu só preciso de um ok ou não, porque eu não consigo ver vocês, né? Quando eu falo tudo ok, né? Aí você faz sim, eu não consigo te visualizar. Então só me dá um retorno aqui pelo bate-papo, se eu prossigo ou se eu tiro alguma dúvida. Deixa eu responder aqui, pessoal. Responder. O bicho tá pegando aqui. Então vamos prosseguir. Quando ainda ainda aluno da academia platônica, mas principalmente quando Aristóteles, quando o seu mestre morre, Aristóteles cria o Liceu, que é a escola, né? Que hoje nós conhecemos, né? Aristóteles procura fundir a experiência que ele teve na filosofia platônica com a sua formação familiar e, a partir disso, ele cria o que nós chamamos uma linha filosófica chamado realismo aristotélico. E o que significa esse realismo aristotélico? Ele vai dizer que, ele vai defender o princípio que, digamos, o conhecimento verdadeiro, guardem bem essa palavra, é um conhecimento obtido não a partir de uma recordação. Aí você já subentende Platão, né? Quando eu falo recordação, Platão. O conhecimento platônico, Aristóteles vai dizer, se é que existe um conhecimento platônico, espiritual, que antecede o aqui e o agora, não nos interessa. O que nos interessa é que o conhecimento é possível sim ser obtido pelo antropos, pelo homem, ele vai bater muito nisso, somente o homem é capaz de conhecer, somente o homem é um sujeito
cognoscente. Eu vou te explicar por que ele defende essa teoria. Esse ser cognoscente é capaz de se estabelecer uma relação com a natureza, com o cosmos e consigo, a partir do que ele pode realizar, das suas potencialidades. E quais são as potencialidades aristotélicas que me permitem conhecer, que permitem que eu alimente a minha inteligência? Quais são as ferramentas pelas quais, vai questionar Aristóteles, quais as ferramentas pelas quais a minha inteligência vai produzir um conhecimento? E a resposta é os nossos órgãos sensoriais. Né? E aí se inaugura uma nova categoria, que é a de um conhecimento sensorial ou sensível. Esse sujeito que conhece, que tem a capacidade de conhecer, terá o seu conhecimento construído a partir da relação que ele estabelece com o mundo. E quais são os canais em que eu vou estabelecer um diálogo com o mundo? São os meus 5 órgãos sensoriais. Então, eu conheço o mundo a partir do que eu vejo, a partir do que eu ouço, a partir do que eu cheiro, a partir do que eu saboreio e a partir do que eu toco. Então, conhecimento sensorial ou sensitivo é aquele conhecimento em que eu estabeleço um contato com o mundo, pessoal, através dos meus órgãos sensoriais. É um conhecimento que é construído no presente, no aqui e no agora. Eu posso ter um mundo espiritual? Provavelmente sim. Aristóteles nunca vai negar isso. Né? Mas o único conhecimento de fato verdadeiro, e ele vai provar por quê, ele considera esse como verdadeiro, é aquele que o sujeito cognoscente vai se apropriar do objeto, vou escrever aqui no bate-papo para vocês, do objeto conhecido, né, da coisa em si. O ser humano vai se apropriar do objeto, das coisas, a partir dessa experiência que ele tem no mundo, né, que é a grande escola da aprendizagem, que é o liceu é uma reprodução da physis, da natureza. O liceu vai ser uma reprodução do cosmos. Por isso que do liceu vai surgir lá na Idade Média, futuramente, né, a universidade. É o universo ao qual nós estamos inseridos. Tem uma participação aqui, vamos ver de quem é, do Rafael. Professor, é possível construir reflexão enquanto a experiência de Aristóteles de dar validade ao objeto no momento em que me deparo com ele, junto à filosofia da mente, junto a Descartes, onde meus sentidos me enganam? E a resposta é sim, porque a reflexão vai surgir a partir do pensamento aristotélico do que eu observo. Né? Vamos supor, deixa eu pegar aqui um objeto qualquer, uma caneta, né? Eu só vou saber, Rafael e pessoal, que isso é uma caneta e refletir sobre o seu significado, sobre a sua utilidade, depois que eu conhecer isso, depois que eu estabelecer uma relação sensorial. Ou seja, o que é refletir? É pensar nesse objeto material que eu conheço através dos órgãos sensoriais, para que eu possa construir essa ideia aqui dentro. Eu trago essa caneta, pessoal, para dentro da minha mente, da minha psique, em função dessa experiência. Então, posteriormente, a filosofia da mente começa por essa perspectiva, sem sombra de dúvida. Ela se inicia com Aristóteles, e mesmo outros filósofos, inclusive Descartes, vão se inspirar muito em Aristóteles, a ponto de negá-lo. Então, a visão cartesiana vai dizer que os meus sentidos me enganam, mas é porque ele primeiro teve que considerar os postulados aristotélicos para depois negá-los. Então, é muito interessante. Mesmo que seja para eu negar uma corrente filosófica, eu preciso, no primeiro momento, aceitá-la no propósito de entendê-la. Aí eu posso depois refutá-la.
Então, mesmo Descartes e todo o cartesianismo que vão dizer, né, os seus seguidores, que o conhecimento material é sempre comprometido, né, em um determinado momento eu tive que aceitá-lo para entendê-lo e depois refutá-lo, tá certo? A dúvida em Aristóteles não houve enquanto seus sentidos, sem dúvida. A questão é não que a experiência que eu tenho dos meus sentidos é falha, mas quanto mais eu conhecer, como um bom médico, né? Quanto mais eu conhecer esse mundo, melhor vai ser a minha experiência. Então, a falibilidade, né, a condição de ser falho do sistema, né, do conhecimento, não é porque ele se dá por meio dos órgãos sensoriais, é que ele é mal conhecido. Né? Então, a dúvida que Aristóteles coloca é se há uma falha no conhecimento é porque ele não aconteceu. Eu não conheci suficientemente bem aquela realidade, eu não utilizei as minhas potencialidades, que eu vou falar agora, de uma maneira adequada. Então, o problema não está no conhecimento que não é confiável, mas sim na minha incapacidade de não saber conhecer aquilo que a natureza harmonicamente me traz, né, que o universo me traz. Eu não quero entrar nessa temática, mas eu quero deixar a provocação para vocês. Talvez seja esse o embate da questão de se descobrir um remédio, uma vacina para combater o coronavírus. Né? Não é que não existe, é que eu ainda não descobri. Mas não vou entrar nesse mérito, senão não vai dar tempo. Tá certo? Tudo bem até aqui, pessoal? O tempo voa, já são 8h10, meu Deus do céu. Tudo bem até aqui? Se tiver, eu dou continuidade, que eu quero falar sobre a alma intelectiva com vocês, que vai justificar, legal, que vai explicar como o conhecimento é obtido em Aristóteles. E o material que eu disponibilizei na plataforma, que o Marcílio Bro agora me informou agora que vocês não estão acessando, eu quero pedir uma força para o pessoal do TI para vocês terem conteúdos até para poder fazer os TEAs, ler o texto, né, ter coisa mais de substância. Bom, então, Aristóteles, dentro da teoria do conhecimento, vai partir de uma afirmação, de um postulado. Somente ao ser humano, ao anthropos, é dada a capacidade de conhecer. Com isso, pessoal, significa que os animais não são capazes de conhecer o mundo, a physis. Os elementos que compõem a natureza não são capazes de conhecer o universo. Uma estrela não conhece o universo. Um sol, uma lua não conhecem o universo. Mas como, Luiz? Eles fazem parte do universo. Uma ave não conhece a natureza. Uma ave é assim como todos os animais, né, irracionais, por instintividade, se adaptam às leis regentes desse universo, uma perspectiva macro, e por extensão nessa physis, numa perspectiva micro. Então, o fato dos animais, de toda a fauna e de toda a flora estarem em perfeita harmonia entre si e comporem o que a gente chama de physis, de natureza física, floresta, flora, a fauna, e a physis fazer parte do cosmos, não significa que os elementos que fazem parte da physis e do cosmos conheçam a própria physis, conheçam o próprio cosmos. Eles estão adaptados, eles estão circunscritos. Um gorila, uma girafa e uma tartaruga estão circunscritos pelas leis da natureza ao que a natureza lhes impõe.
Isso não significa conhecer a natureza, mas fazer parte dela e instintivamente todos os seres, os animais e as plantas se adaptam a essa natureza e não se insurgem contrariamente a ela. E Aristóteles tenta explicar isso dizendo que todos os seres vivos são dotados de uma capacidade de estabelecer um relacionamento com o mundo. Ele vai dizer em 3 possibilidades, que eu vou escrever agora no seu bate-papo. Ele vai dizer que todos os seres vivos são seres detentores de uma energia chamada ânima. Grosseiramente, vamos traduzi-la com alma. Então, as plantas, os animais, o antropos, essas 3 realidades são seres animadas, são seres dotados de vida? Sim. Se elas possuem um ânima, qual que é a diferença, né, dessa capacidade? Né? Como que eu vou diferenciar o ânima de uma planta, de um animal ou de um ser humano dentro desse processo de conhecimento? Lembrando que eu falei no início da conversa que Aristóteles afirma que somente o ser humano é capaz de conhecer, né? De conhecer. E talvez alguém possa fazer a pergunta, mas Felipe, e se eu treinar um cachorro ou um animal para um determinado tipo de comportamento? Ele não conheceu, não, ele foi treinado. Porque conhecer para Aristóteles significa refletir a respeito de algo, e não apenas reproduzir por condicionamento. É claro que eu estou utilizando uma linguagem moderna, um tipo de comportamento treinado, vamos dizer assim. As plantas se adaptam à natureza? Sim. Então, Aristóteles vai dizer que o ânima, né, que é a alma das plantas, vou colocar aqui para você ler, é um ânima vegetativo. O que ela faz para se adaptar à natureza? 2 coisas. É um ânima que busca o crescimento e a alimentação. É bem aquele exemplo do feijão que você coloca no pote de margarina, né, na terra ou no algodão úmido, e você vê crescendo na sua primeira experiência lá no ensino fundamental, lá no primário, quando nós somos crianças. Né? Então, toda planta vai buscar o crescimento e vai buscar aí a alimentação, o sol. Né? Ela resseca quando não recebe água, né, nutrientes. E ela tem sido assim ao longo de toda a existência do planeta Terra. É assim que o ânima, né, as plantas, se relacionam com a physis, elas se adaptam. Né? Elas não pensam nessa adaptação, elas cumprem a imperiosa regra do instinto básico, que é vegetativo. Os animais, segundo Aristóteles, na teoria do conhecimento, possuem um ânima que recebe essa dimensão vegetativa. O ânima dos animais também tem essa dimensão, digamos, vegetativa, mas o ânima dos animais, digamos, é um ânima instintivo. Busca reprodução e a defesa. Todos os animais vão se adaptar ao meio reproduzindo-se, há uma instintividade dos animais sexualizados ou sexuados, e também, além da questão da sexualidade, né, da reprodução, pelo instinto da sobrevivência, ele vai se defender, né, para não morrer. Então, ele defende a sua cria para continuar se adaptando à natureza. Isso não significa que ele conheça a natureza. Ele está circunscrito, ele está preso, assim como as plantas, às leis da natureza. Então, quem vai desenvolver brilhantemente isso será Darwin, no clássico A Origem das Espécies,
e também a disciplina de filosofia da natureza vai aprofundar muito essas questões. E finalmente nós chegamos, pessoal, no Anima. Só aqui que está meio lento. Ainda bem que hoje não travou, né? O Anima intelectivo, que cuida, que é composto, né? Chegamos no ser humano, no antropos, que é constituído. Vou colocar o óculos, que eu enxergo melhor. Tiozinho, coisa de tiozinho. Anima intelectivo, cujas duas propriedades fundamentais, aí sim, conhecer, são o livre-arbítrio ou liberdade, somados, meus caros, somados à razão ou consciência ou logos, inteligência. Esse, segundo o discípulo de Platão, vai ser o ânima que me permite não apenas ser movido pelo crescimento e pela alimentação, todos nós somos movidos por isso, não apenas pela reprodução e mecanismo de defesa, nós vamos ter tudo isso, vamos ter isso também, e é muito interessante porque haverá um médico que vai estudar essas dimensões vegetativa e instintiva e vai criar uma teoria no século XIX chamada teoria de psicanálise, e o médico ao qual eu me refiro é Freud. Olha que interessante. Freud vai dizer que o nosso id, aí eu estou utilizando uma expressão da psicologia, da psicanálise, representa todos os nossos instintos, que são a questão da sexualidade, a busca do crescimento, a alimentação, a defesa, tudo isso é o nosso id. É o que nos torna ânimos, animados, animais. Né? É parte constitutiva do meu ser. Mas eu vou ter também, que depois ele vai explicar aí que é a questão do superego, mas as bases são aristotéricas. Eu vou ter nesse cima uma capacidade de não apenas me adaptar ao mundo, mas a capacidade de conhecer esse mundo para poder transformá-lo. A Sabrina está dizendo que tem uma nova série do mesmo na Netflix. É verdade, Sabrina. O pessoal lá da Pós me disse. Eu não cheguei a ver essa série, Sabrina. Quem viu foi a minha esposa. Eu não quero dar spoiler do que ela falou, né? Porque fica aí o convite para todo mundo assistir. Eu não tenho opinião formada sobre o Freud, sobre essa série. Vou dar uma olhadinha também, né? Ela fez alguns comentários que se eu colocar aqui agora, eu vou estragar a curiosidade de vocês. Então, existe sim, fica a dica. Né? É Freud o nome da série, Sabrina? Você lembra o nome? Ah, tá. Então fica aí a dica, Freud.
Alô, pessoal, vocês conseguem me ver agora? Me ouvir? Compartilhando o vídeo, compartilhando o microfone. Conseguem me ver? Conseguem me ouvir? Perfeito. Você vê o professor Felipe, mas aparece o José Henrique do Carmo, né? É meu alter ego, é meu alter ego. Beleza. Sabrina, você consegue me ver e me ouvir bem? Alô, Sabrina? Será que travou de novo? Para mim está funcionando normal, pessoal. Ah, que bom, que bom. Então, fica a dica aí dessa série, eu também fiquei curioso. Né? Eu fiquei também curioso. Então, essa teoria do conhecimento em Aristóteles, a partir de uma alma intelectiva, vai capacitar o ser humano a querer sair das contingências às quais ele está circunscrito. Olha que interessante, essa sensação que nós vivemos agora, né, de afastamento social, presos em nossas casas, não é um momento de você querer sair desse habitat, né, de querer voltar a uma vida normal, de conquistas e realizações. Isso é próprio da nossa inteligência. Então, o ânima humano necessita, o tema é exatamente esse, exercer duas potencialidades. Né? Uma é querer entender três coisas: a si próprio, ao outro e o mundo em que ele vive. Então, a minha inteligência não se satisfaz apenas em ter as suas necessidades básicas atendidas. Assim que você vai atendendo a essas necessidades mais primárias, você vai subindo numa escala de uma pirâmide em que um sociólogo vai desenvolver como a teoria de Maslow. Na verdade, acho que não é sociólogo, não, psicólogo. Você tem as hierarquias de necessidades. Na medida em que você atende as mais básicas, elas passam para o plano afetivo, intelectual, chegando até a dimensão espiritual. Mas se você não tem as mais básicas, que são as físicas, as orgânicas, né, materiais, você não consegue ascender. Mas há uma configuração em nós que clama para que eu conheça o mundo. A minha inteligência é sempre uma inteligência provocativa, é sempre uma inteligência que me remete para o mundo. Né? Heidegger, na fenomenologia, vai resgatar alguns elementos desse princípio aristotélico. É muito interessante. Agora, não basta apenas eu querer conhecer o mundo, né? A minha mente, a minha inteligência, o meu logos está em direção ao mundo. Eu preciso também experimentar e conhecer a capacidade ou o poder da escolha. Então, o que é a liberdade em uma alma intelectiva? É a capacidade, pessoal, de eu poder escolher entre duas alternativas, pelo menos. Então, o meu conhecimento não se dá, o conhecimento sensitivo em Aristóteles, não se dá apenas na vontade, no propósito de eu conhecer, mas o meu conhecimento ocorre a partir da minha capacidade de escolher. Então, a liberdade não é fazer o que eu quero. A liberdade aristotélica é fazer aquilo que eu escolho. E as minhas escolhas ficam iluminadas pela minha razão, pela minha inteligência, que vai pôr entre uma opção e outra, que vai aprender a partir dessas escolhas. Puxa vida, Marcílio, Sabrina, Rafael, não sabe, vou te contar, fiz uma burrada, sabe, tal, mas estou esperto agora. Em outra eu não caio. Veja, nesse exemplo, eu fiz uma escolha, não fui feliz. O mais importante não é que eu não fui feliz na minha escolha. O mais importante é que eu aprendi com ela. Por quê?
porque todo ser age em busca de um fim. A minha visão é teleológica, está para além do aqui e do agora, que é a base da metafísica em que o Rafael perguntou anteriormente aqui na nossa aula. Então, é interessante porque, fechando a nossa conversa, começando a fechar a nossa conversa, já comento aqui a pergunta do Rafael, respondo sim, Rafael, essa perspectiva do conhecimento sensitivo não se dá com os animais, não se dá com as plantas, mas se dá com o homem. Porque ele é capaz de fazer parte do mundo, de estar no mundo, na natureza, mas ele é capaz também de conhecer o mundo e transformá-lo. Né? Criando novos mundos, criando novos conhecimentos, mas sempre a partir da experiência que ele tem do mundo, ele no mundo, e não as ideias que ele traz de outros mundos. Né? Então, com isso, eu termino, né, de explicar, e eu vou deixar material, além do que eu disponibilizei para vocês, sobre a teoria do conhecimento de Sócrates, Platão e Aristóteles, para depois vocês poderem ter mais solidez no próprio curso, na própria disciplina. Eu sei que agora, talvez vocês três, né, a Larissa estava aqui também, não conseguiram anotar, porque vocês estão me ouvindo, estão pensando, talvez anotaram uma coisinha ou outra, e precisam de material mais sólido. Então, isso eu vou passar para vocês. Mas ficou clara essa visão de Aristóteles, diferente da de Platão, na teoria do conhecimento? Que bom, Sabrina. Ah, que bom. Fico feliz, fico feliz. E aí, com o material que eu vou disponibilizar, a coisa vai ficar mais interessante ainda para vocês. A pergunta do Rafael, né, falou de Freud, uma dúvida dentro da psicanálise. A homossexualidade feminina expressa pelo comportamento de masculinidade, vestir-se como homem, comportar como homem, em formato pejorativo do sentido homem alfa. É uma possível castração feminina? Então, Rafael, eu precisaria de umas 3 horas, no mínimo, para explicar a tua pergunta, porque você faz uso de conceitos complexos, masculinidade, feminilidade, castração, que são conceitos psicanalíticos diferentes de uma interpretação filosófica. Mas até mesmo a questão da homossexualidade hoje é vista de uma forma, é claro, diferente da visão que se tinha de homossexualidade na época. O que eu quero dizer com isso? O que Freud falava sobre homossexualidade da sua época não é o entendimento que hoje nós fazemos da homossexualidade. Então, é apenas psicanálise, sem filosofia. Então, objetivamente, não há essa relação. Não ocorre isso, não é expressa por meio desse processo que você apresentou. São processos distintos, vamos dizer assim, sem a filosofia. Tá? Mas aí, para eu poder te responder o porquê, daria de mais tempo, não dá para ser em 5 minutos, assim, tal, porque eu precisaria resgatar várias outras compreensões à luz da psicanálise, sem a filosofia. Mas se você me prometer que depois paga um café com pão de queijo, quando voltar às aulas, eu prometo, aceitando o convite, falar maravilhosamente bem sobre essa questão. Desde que tenha café e pão de queijo. Professor Pidão, né? Tá bom, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, vou salvar essa aula, vou enviar lá pro meu canal no Facebook e disponibilizo aqui para vocês. Marcílio levantou a bola, eu vou verificar também ele, por que vocês não estão conseguindo ver o material. Opa, que bom!
E aí eu aviso vocês pela Larissa ou pelo grupo que já está lá o material visível para vocês, porque disponibilizar eu já fiz. Por que vocês não conseguem visualizar os conteúdos, sendo que vocês conseguem entrar na disciplina? Tá certo? Gente, obrigado pelo carinho, pela paciência. Desculpem por esse transtorno aí de link que funciona, que não funciona, às vezes foge do nosso controle. Mas eu penso que foi uma conversa muito boa, né? Faz a gente pensar. E ainda tivemos a dica cultural da curadora Sabrina de final de semana, né? Assistir aí ao Freud na Netflix. Obrigado, Sabrina, pela colaboração e obrigado pela presença de vocês três. Ok, pessoal? Muito obrigado, querida, pelo carinho. Que bom, que bom. Fico feliz, Rafael, que vocês ficaram satisfeitos, Marcílio, Sabrina. Gostaria que todos da turma pudessem participar, né? Mas estou muito feliz com vocês aqui. Tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.